Estratégias de investimento são os planos ou abordagens adotados pelos investidores para alcançar seus objetivos financeiros. Essas estratégias podem ser passivas ou ativas. Eu sou Álvaro Hernandes, criador do canal Seja Mais Rico. Chegamos ao módulo 5, as estratégias de investimentos. Essa é a 19ª aula do curso Investidor Iniciante. Nesta aula, vamos fazer uma introdução a uma jornada, onde irá decidir que rumo irá tomar em suas estratégias de investimento. Ser passivo ou ativo no seu modo de investir. O investimento passivo é uma abordagem de investimento de longo prazo, que visa obter retornos iguais ou semelhantes ao do mercado em geral. O objetivo geral não é superar o mercado e sim se manter próximo a este índice. Essa estratégia envolve investir em fundos que seguem índices, como é o caso do ETF IBOV, que replica o Ibovespa no Brasil, ou o ETF IVV, que replica o índice do S&P 500 no mercado americano, pois contém uma cesta diversificada de ações. A vantagem dessa abordagem é que ela oferece uma forma fácil e acessível de investir no mercado de ações, sem precisar de muito conhecimento técnico ou análise de ações individuais. Além disso, essa estratégia também envolve taxas mais baixas de administração do fundo. A escolha de investir em ETFs é uma estratégia que tem ganhado popularidade nos últimos anos, principalmente por sua eficiência em fornecer exposição diversificada aos investidores a custos relativamente baixos. É verdade que os investidores em ETFs não têm controle direto sobre as ações incluídas no índice, mas essa é justamente uma das vantagens do investimento em ETFs, a passividade, pois o índice simplesmente segue regras pré-estabelecidas. Isso significa que os ETFs não tentam superar o mercado ou escolher as melhores ações, mas apenas replicam o desempenho de um índice de referência, seguindo regras claras e transparentes. Assim, os investidores em ETFs podem aproveitar a diversificação, a baixa taxa de administração e a facilidade de negociação desses fundos, sem se preocupar com a seleção individual de ações. No entanto, é importante destacar que a escolha do ETF em que se investe é um critério importante a ser considerado. Alguns ETFs podem ter um portfólio que não se alinha com as preferências ou objetivos do investidor, como, por exemplo, aqueles que incluem empresas e setores que não são desejados. Outros que podem iludir os investidores são os ETFs temáticos, que podem representar uma tendência de curto prazo. Por isso, é importante pesquisar e entender o índice subjacente ao ETF antes de investir, para garantir que ele atenda às suas necessidades e objetivos. Além disso, é importante destacar que a escolha de ETFs pode variar de acordo com o país em que o investidor se encontra. No Brasil, por exemplo, a oferta de ETFs ainda é limitada e muitos deles podem não ser tão interessantes em termos de portfólio ou taxas de administração. Já nos Estados Unidos, a oferta de ETFs é vasta e muitos deles são gerenciados por empresas renomadas e seguem índices criteriosos. Um exemplo prático disso é o Vanguard Total Stock Market, o ETF VTI, que segue o índice CRSP Plus Total Market, que abrange praticamente todas as empresas negociadas em bolsa nos Estados Unidos. Além disso, o VTI possui uma taxa de administração de apenas 0,03% ao ano, o que o torna um dos ETFs mais baratos disponíveis no mercado. Essa combinação de portfólio diversificado e taxas baixas faz com que o VTI seja uma escolha popular entre investidores nos Estados Unidos. Como sempre deixo claro, é preciso ter uma visão macro de todo o processo de investimento. Para isso, vou demonstrar com exemplos como podem ser aplicados na vida real esses investimentos e de maneira geral. Exemplo de uma carteira de investimento com ativos passivos. Para reserva de emergência, Brasil, Tesouro Selic, investimento em títulos públicos com rendimentos próximos à taxa Selic e liquidez diária. CDBs são certificados de depósito bancário de liquidez diária, títulos emitidos por bancos com rendimentos próximos à taxa CDI e com liquidez diária.
ETF LFTS11, ETF que replica o desempenho do índice de títulos públicos do Tesouro Selic, com rendimentos próximos à taxa Selic e liquidez diária. Aposentadoria ou renda extra. São fundos de investimentos imobiliários, FIIs, ETFs de dividendos, fundos de previdência privada, ETFs de renda fixa, ETFs de índices. Uma das formas mais populares de investir em ações nos Estados Unidos é através dos ETFs de índices. Fundos de índices de bonds. Os ETFs de bonds também são uma opção para quem busca uma renda passiva e um investimento de baixo risco. Sonhos de consumo e de experiência. Tesouro Direto. De acordo com o prazo dos sonhos de consumo, CDBs e LCIs LCAs, ETF LFTS11. Já o investimento ativo é uma estratégia que envolve a análise individual de ações e a escolha de empresas específicas para investir. Os investidores que seguem essa abordagem tentam superar o mercado em geral, escolhendo ações que acreditam que terão desempenho superior. A vantagem dessa abordagem é que os investidores têm maior controle sobre suas decisões de investimento. Podem escolher empresas que realmente acreditam que têm potencial de crescimento. No entanto, a desvantagem é que essa abordagem envolve taxas, impostos, pois o objetivo é normalmente prever os rumos do mercado e lucrar ativamente. Isto requer um maior conhecimento técnico e análise fundamental de ações individuais. Existem diversas fontes e estudos que demonstram que é difícil para a maioria dos investidores superarem os índices de mercado. Aqui estão algumas delas. Um estudo de 2017 do S&P Dow Jones Indices. Esse estudo mostrou que ao longo de um período de 15 anos, 92,15% dos gestores de fundos ativos de ações nos Estados Unidos não conseguiram superar o desempenho do S&P 500, um dos principais índices de mercado do país. Estudo de 2020 da Morningstar. Esse estudo mostrou que em todos os prazos avaliados, 1, 3, 5, 10 e 15 anos, a maioria dos fundos de investimento de ações e de renda fixa nos Estados Unidos não conseguiu superar seus respectivos índices de referência. Estudo de 2018 do S&P Dow Jones Indices. Esse estudo mostrou que ao longo de um período de 10 anos, menos de 10% dos gestores de fundos ativos de ações da Europa conseguiram superar o desempenho do índice de referência. Estudo de 2019 da SPIVA Índia. Esse estudo mostrou que ao longo de um período de 10 anos, apenas 1 em cada 10 fundos de ações ativos na Índia conseguiu superar o desempenho do índice de referência. Esses são apenas alguns exemplos de estudos que mostram como é difícil para a maioria dos investidores superar os índices de mercado. Em conclusão, investir de forma passiva pode parecer uma estratégia pouco emocionante, mas a realidade é que ela se prova mais eficiente e rentável a longo prazo. Ao adotar essa abordagem, os investidores podem desfrutar de uma paz de espírito que vem de saber que estão tomando decisões informadas e baseadas em evidências, ao invés de agir impulsivamente em respostas às flutuações do mercado. Isso, por sua vez, permite que o investidor se concentre em outras áreas de suas vidas, sem se preocupar constantemente com seus investimentos. Em resumo, investir passivamente é uma escolha inteligente para quem busca uma abordagem sólida e sustentável para construir riqueza ao longo do tempo. E seja mais rico.